3 pilares que a gente precisa para produzir em solos desse tipo aqui, ó, extremamente arenoso. Pessoal, vamos lá direto ao ponto, né? Pilar número 1, parte física do solo. O que é a parte física? É a gente estar livre de erosões e a gente estar livre de compactação. E aí logo tem muita gente que fala: ah, Matheus, mas solo arenoso não compacta. Compacta, sim. Aqui, por exemplo, ó, como passou o rolo faca, ficou aqui meio misturado. Mas se vocês pegarem aqui o racho do trator, do pneu do trator, isso é mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente viesse aqui, pessoal, com um penetrômetro e medisse compactação aqui e medisse pra cá, a gente ia ver que existe sim diferença, tá? Em nível de compactação. E aí é aquela coisa, frequência de máquina passando em cima, de trator, de colheitadeira, de pulverizador, solo arenoso compacta sim. Então fiquem muito atentos a isso. Qual que é a diferença? Não compacta tão rápido ou com a mesma facilidade ou com a mesma severidade de um solo argiloso, tá? E isso é verdade, mas que compacta, compacta. E antes de mais nada, se você não me conhece, eu sou Matheus Guimarães, sou produtor, engenheiro agrônomo e eu planto soja aqui no estado do Tocantins em uma áreazinha, ó, bem tranquila. 7% de argila, ó, areinha de praia, tá? E aí a gente vai estar sempre postando vídeos aqui, ensinando vocês a como produzir soja com lucratividade, que é o mais importante pra gente, soja, milho e plantas que vão na areia, de uma forma gratuita durante esses vídeos, tá? Então se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, que se ajuda muito a propagar a nossa mensagem, tá? Pessoal, então, como eu falei no início do vídeo, a gente tem 3 pilares. Eu já falei um, que é o físico, e aqui tá o detalhe, tá? Tá a grande sacada da areia, vamos dizer assim. Desses 3 pilares, o único que a gente tem naturalmente, geralmente, é o físico, tá? Porque, de fato, compacta menos. Aí a gente precisa ficar atento com erosão, porque é muito fácil em solo arenoso a gente ter erosão, tá? Então, se sua área for declinada e tudo mais, procura meio aí de fazer uma curva de nível, algo nesse sentido, e sempre plantas de cobertura, também pensando em proteger esse solo fisicamente falando, certo? Os outros 2 pilares é o que a gente vai mais precisar trabalhar e mais precisar se dedicar quando a gente fala de areia. Segundo pilar é o pilar químico do nosso solo, tá? O que é pilar químico? É quando a gente fala já dos nutrientes dele, da fertilidade desse solo. Naturalmente falando, solo arenoso, ele é pouco fértil, ele é um solo muito pobre. E o que é pior do que ser só um solo pobre naturalmente falando? Ele é um solo que ele tem baixa capacidade de reter nutrientes para si, de guardar esses nutrientes. Então, solos argilosos, qual que é a grande vantagem? Você pode muitas vezes fazer um manejo errado de adubação, você pode fazer um manejo errado de calagem, de gessagem, mas aqueles nutrientes, eles geralmente eles não lixiviam, eles não se perdem. Aqueles nutrientes, eles ficam armazenados no sistema. E aí, com algumas estratégias, a gente consegue reciclar eles e colocar eles para o sistema. E aqui que o solo arenoso pega. Além dele, naturalmente, já vir pouco nutriente, ele consegue guardar pouco nutriente para si. E no que ele guarda pouco nutriente para si, ele acaba tendo baixa disponibilidade também para as plantas. E tem alguns nutrientes que a gente sempre tem que ficar atento para lixiviação, tá? Porque senão a gente vai sim perder. E o terceiro pilar, que talvez seja um dos mais... Tudo vai se complementando, né? Porque não existe. Mas assim, um pilar que vocês vão ver que a partir do momento que a gente aplicar esse terceiro pilar, a produtividade ela vai sair ali para poder ganhar 10, 15 sacas a mais com manejo só de parte biológica. O nosso terceiro pilar é parte biológica, o que é extremamente pobre em solos arenosos. E é justamente o que a gente está trabalhando aqui hoje na nossa área. Ó, se vocês... consegue mostrar o horizonte lá, ó, pro pessoal? Ó, lá vocês vão ver que tá uma braquiária rusiziense já rolada, tá? Uma braquiária rusiziense foi plantada solteira, sozinha. E aqui onde eu tô, a gente tá aqui num mix de cobertura, certo? Onde a gente tem milheto, a gente tem crotalária, a gente tem capim coracana, a gente tem uma série de mix aqui, pensando em colocar justamente esse terceiro pilar no sistema, que é essa parte de vida no solo, tá? A gente precisa, pessoal, cada vez mais investir aqui, ó, em ter isso aqui, ó, palhada no sistema, para poder fazer o que, ó, ter proteção de solo, porque aqui, ó, através dessas raízes, ó,
Chega perto aqui, Aleph, pra gente. Ó, essas raízes aqui que vão começar a colocar vida no sistema. Então a palha, ela vai proteger aqui a camada do nosso solo, certo? Ó, ela protege a camada do nosso solo. Então quando a gente coloca a nossa planta de soja aqui, de milho, ou qualquer planta que você colocar, ela vai ter mais conforto térmico. Ela vai, os micro-organismos que a gente trabalhar aqui dentro vai sobreviver e vão ser muito mais eficientes por não estar em contato direto com o sol, com altas temperaturas. Essas raízes aqui é o que vai fazer também a reciclagem de nutrientes para a gente, não só a raiz, mas a parada do sistema, tá? Então, lembra que eu falei que a gente tem essa dificuldade de reter nutrientes lá na parte química? Então, muitas vezes, os nutrientes que não cabem no sistema, eles estão aqui, ó. Estão nas nossas plantas. E quando a gente vai lá e faz manejo com essas plantas e coloca coisas no nosso sistema, devolve esses nutrientes para o sistema, são nutrientes que as plantas elas vão absorvendo ao longo do tempo, tá? Ao longo dessa decomposição. Então, quando você vai lá e mata essa parte aérea das plantas de cobertura, as raízes, quando elas começam a se decompor, as raízes é composta de quê? Raiz é parte da planta. Vai ter os nutrientes ali, vai ter micro-organismos, vai ter os fungos benéficos do nosso sistema, tá? E é aqui que a gente começa a ganhar 10, 15 sacas de produtividade só com palha. Só com palha. Pessoal, uma diferença entre uma área que você planta em cima de uma palhada de braquiária rosiziense, por exemplo. Braquiária de forma geral, não vou nem falar rosiziense. Falando rosiziense porque é a mais comum. Mas de você plantar em cima de uma palha, para uma área sem palha, plantar ela no pelo mesmo, por mais corrigida que esteja, é papo de 10 sacas fácil, tá? Então, resumindo o vídeo para vocês. O solo arenoso ele precisa necessariamente de qualquer tipo de solo, mas o arenoso isso pega muito mais. A gente precisa da parte física, química e biológica, tá? Tudo isso alinhado com estratégia e manejo, a gente consegue sim ter altas produtividades, a gente consegue produzir bem e o principal, com lucratividade, tá? Então, gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui, compartilha com alguém que você sabe que trabalha com solos arenosos também e que precisa ver algumas estratégias que a gente vai estar posicionando, vai estar mostrando para vocês que a gente utiliza aqui na propriedade, que a gente utiliza nas consultorias, que vai aumentar e muito a sua produtividade na área, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.